na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, indo até ele e tentavam impedir que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos terminar a nossa história, antes que ela vire uma novela. Eu prometo que ela termine nessa missa, tá bom? Aos poucos, foi se gerando entre todos um entusiasmo geral por esta cartada que os três iriam dar. Os mais extrovertidos dançavam de alegria. Os mais solenes faziam discursos e propunham brindes. Os mais impulsivos ofereciam-se também para ir lá embaixo ou lá em cima, à terra, e passar com o filho o que quer que ele viesse a passar. Havia também um grupo mais militante, que começou animado a gritar palavras de ordem, como se fosse uma manifestação: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e outros slogans parecidos. De repente, apareceu uma faixa dourada que dizia: Encarnar já, com os três no seu projeto de felicidade. O pai pediu então a todos um pouco de calma e explicou: Vejo que já perceberam o alcance daquilo que acontecerá e ficamos tocados que partilhem do nosso entusiasmo. A todos agradecemos o vosso apoio. No entanto, gostaríamos que soubessem de uma coisa: não é a nossa própria felicidade que procuramos. Não se admirem se vos dissermos que não precisamos dar este passo. Estamos dando para que os homens sejam felizes. Será talvez difícil entenderem o seguinte: a nós não nos falta nada. Um dia aparecerão homens que dirão que nós, para sermos Deus, tínhamos de ir à terra, que era uma necessidade. E isso não é verdade. A nós não nos falta nada. Eles pensam que o amor é uma necessidade. Não entendem que ir à procura do amor por necessidade não seria amor, mas o seu contrário, a dependência. E esta é a quarta tentação dos homens no que diz respeito ao amor: a tentação de dar-se para se preencher. É verdade que todo o amor enriquece quem o dá, mas é também verdade que amar é querer o bem do outro e não o nosso. Sem isto, não há amor. Como sabem, os homens têm toda espécie de carências, sobretudo afetivas. Quando por vezes fogem de as enfrentar, procuram uma outra pessoa para tampar os seus buracos e chamam isso de amor. Dizem coisas estranhas, como por exemplo: preciso de você para ser feliz. Sem você, eu não seria ninguém. E não posso viver sem você. Eles ainda não entenderam nada. O amor é como uma ponte e cada pilar tem de estar bem assentado por si próprio na sua margem. Buscar o apoio do pilar na própria ponte é o meio do caminho para tudo se desmoronar. Assim outros homens dizem: dar-te a mão preenche o vazio que há em mim, ou dou-me a ti porque me sinto útil, sabendo que você precisa de mim. E chamam isso de amor, mas não
seu alicerce escondido. Vocês pensarão então que amando assim não nos envolvemos, mas enganam-se. É precisamente assim que nos podemos envolver sem medo de nos perdermos. O verdadeiro amor alimenta a independência. O filho nunca deixará de ser quem é. Agora é que todos estavam ainda mais confundidos. Então, Senhor, perguntou o anjo adolescente da harpa, o que afinal é o amor? Não é diluir-se no outro? Não é isso que vai acontecer agora com o filho? Deixar de ser quem é para ser homem? Não, Benjamim, disse o filho. Se eu deixasse de ser quem sou, já não podia amar. Repara no que passa aqui no céu. Aqui só há amor e cada um tem a sua personalidade diferente. Você, por exemplo, não deixa de ser anjo para amar a mim, que não sou anjo. O amor não te faz ser outro, diferente de você. Faz você ser o melhor de você mesmo. Se você deixar de ser quem é para me agradar, por exemplo, estaria tudo estragado. E esta é a quinta tentação dos homens quando amam, a tentação do vender-se para agradar. Os homens, para agradar aqueles que dizem amar, são capazes de empenhar o que tem de mais sagrado. Vendem os seus ideais, comportam-se como não se fossem eles, tornam-se incapazes de dizer o que realmente pensam, relativizam aquilo em que realmente acreditam para não perderem o outro. Eu não farei isso. Se o fizesse, tornar-me-ia um jogo de sombras, esvaziar-me-ia e não teria nada para dar. Haverá momentos em que os homens vão à minha procura e não me encontrarão, porque vou precisar de estar sozinho. Haverá talvez momentos em que os homens quererão que grite as palavras de ordem nos seus partidos, e eu terei de os desiludir, porque eu não vou me contradizer a mim mesmo. Haverá momentos em que me oferecerão o mundo inteiro, se eu for o seu líder, e ficarão desapontados quando abrir a boca, porque a verdade não pode ser vendida. Percebe? Seria como tentar assentar o peso do pilar no meio da ponte. Duraria pouco tempo. Senhor, eu continuo não entendendo. Eu primeiro pensava que tu não ias ser um homem de verdade, mas apenas te disfarçarias de homem. Explicaste depois que não, e eu entendi as razões. Então eu achei que você ia deixar de ser Deus para ser homem. Agora vejo que também não será assim e estou totalmente confundido. Sinceramente não entendo como é que você conseguirá ser homem continuando a ser Deus. É que a ideia que eu tenho das duas coisas é completamente diferente. Deus sabe tudo, os homens não. Deus está em toda parte. Os homens, para ir de um lugar para o outro, têm que se deslocar. Deus tem poder sobre tudo, os homens não. O tema interessava visivelmente o filho, que ganhou um brilhozinho especial nos olhos e respondeu assim: havia, num país distante, um rei. Vivia no seu palácio em cima da colina, rodeado de uma grande corte e na companhia do seu filho. Havia também nesse reino um bosque, um grande bosque, atravessado por um pequeno rio azul. Muita gente vivia nesse bosque. Era gente boa e simples, que nunca tinha entrado no palácio real e que se sentiria pouco à vontade se lá entrasse. Tal era a distância entre estes dois mundos tão próximos. Os homens eram caçadores e lenhadores. As mulheres lavavam a roupa no rio. Um dia, o príncipe, cavalgando pelo bosque ao longo do rio, viu uma jovem lavadeira. Ficou secretamente olhando para ela por detrás dos canaviais e apaixonou-se por ela. Pensou de se apresentar e pedir ela em namoro. Mas como fazer? Levá-la para viver no palácio não era possível, seria demais para ela. Ir ele viver na clareira do bosque com toda a sua corte? Também não. Assustá-la-ia a ela e a todos e não iria dar certo. Foi então que decidiu: deixarei a corte, perderei todos os meus privilégios reais, irei viver como mais um na clareira do bosque. Passados anos, lá o encontramos.
O príncipe agora trabalha o dia inteiro como lenhador. Tem as suas mãos calejadas no machado. Até a sua maneira de falar é diferente, igual a de todos os lenhadores do bosque, com quem bebe na taberna, ao fim da tarde, um copo de vinho antes de voltar para casa. O filho olhou para Benjamim e perguntou: Diz-me, Benjamim, este homem que agora vemos assim mal vestido, suando e de mãos calejadas, é ou não é príncipe? Benjamim hesitou. Que história linda, Senhor! Bem, não sei, eu acho que talvez ele deixou tudo por amor, mas no fundo continua sendo príncipe. Sim, Benjamim, é isso mesmo. Claro que ele agora já não pode assinar decretos reais, nem pode dispor livremente da fortuna da família, mas nem tem a facilidade de meios que tinha no palácio. Mas o sangue azul que corria nas suas veias não perdeu. Príncipe uma vez, príncipe para sempre. Então, Senhor, isso significa que você vai perder os seus privilégios, mas não vai deixar de ser quem é? Sim, Benjamim, e farei isso por amor. Senhor, e quem é a lavadeira? É a humanidade? Sim, Benjamim, é a humanidade. E o teu sangue azul, Senhor, que sangue é esse? É o amor, Benjamim. E a lavadeira, Senhor, o que aconteceu à lavadeira? A lavadeira, aos poucos, aprenderá a amá-lo, ganhará nobreza de sentimentos e será uma senhora. Senhor, ela vai viver no palácio com ele? Sim, Benjamim, quando estiver preparada. Senhor, e os dois serão felizes para sempre? Sim, Benjamim, disse o filho sorrindo. E serão os dois felizes para sempre. E o rei tratá-la como filha, e ela será herdeira de todos os bens da família real. Acho que agora já estou entendendo. O anjo pegou na harpa, rodeou o filho e cantou: Para onde foi o teu amado, a mais formosa das mulheres? Para onde se retirou o teu amado? O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro dos balsamentos, para se recrear entre as flores e colher os lírios. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Ele recreia-se entre os lírios. Essa história do príncipe da lavadeira e a referência aos lírios tocou muito todos quantos estavam presentes na sala da corte celestial. É que os jardins celestiais estavam cheios de lírios e não havia quem não gostasse deles. Foi então que o profeta menor, que estava escondido lá no meio do grupo dos profetas, sugeriu uma ideia: Senhor, não seria melhor, desde já, que o Senhor decretasse na terra uma harmonia perfeita, de modo que ao chegar o filho fosse logo bem acolhido por todos? E se alguém não gosta dos lírios, pode até ficar longe do filho, ou mesmo estragar essa sua vida lá embaixo. Surgiu entre todos uma grande discussão acerca dos lírios. Dever-se-ia ou não fazer com que todos os homens gostassem de lírios? A ideia foi ganhando terreno. Para o bem dos homens, todos deveriam gostar de lírios, quer quisessem ou não. Isso facilitaria muito a missão do filho, no qual estavam agora todos tão envolvidos. Mais uma vez, o pai pediu silêncio. Vocês estão vendo? Esta é a sexta e a maior tentação dos homens quando começam a amar. A tentação de manipular o outro para não o perder, de seduzir o outro de forma que ele não possa recusar o amor. Há tantas formas de manipular e algumas tão discretas. Há quem tente tornar-se imprescindível ao outro para que o outro não possa viver sem ele. Há quem tente confundir o outro de modo que ele se convença de que já não é ninguém sem esse amor. Há até quem ameaça o outro com o perigo do castigo eterno, no caso ele recusar o seu amor. Mas cada um tem de descobrir por si só a cor dos lírios e amá-los livremente por aquilo que são. Se todos fossem obrigados a gostar dos lírios, os lírios perderiam o seu encanto. Senhor, mas se aceitarem o filho, perguntavam todos, se não chegarem a abrir a porta, afinal eles sentem o mundo como a casa deles, não seria melhor enfim forçar um pouco a entrada? O mundo é a casa deles, respondeu o filho. Forçar a entrada? Nunca.
O amor, para ser amor, tem que ser livre dos dois lados. Foi então que, num lugar distante dali, muito, muito longe, numa pequena aldeia perdida no mapa, uma moça pôs a mão na maçaneta da porta e entrou no seu quarto para descansar. Tinha tido um dia cheio de coisas muitas a fazer, cheio de projetos para o futuro. Sentou-se na cama, sonhando, segurando na mão um pequeno lírio que tinha apanhado no caminho para casa. E nesse momento ouviu uma voz: Ave Maria, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se, escutou, perguntou, pensou, amou e no fim respondeu: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o anjo se retirou de junto dela.